Muito bem, boa noite a todos, graça e paz de Cristo. Estamos começando a primeira aula dessa nova matéria intitulada Escatologia e Análise de Apocalipse pelo Rema Seminário de Teologia, que funciona nas dependências da Igreja Luz para os Povos do Serrinha, aqui em Goiânia. Está previsto, então, 10 aulas, como eu mesmo gravei naquele vídeo. Se você achar que é pouco, eu também acho que é pouco, e depois que começar você vai achar que é muito pouco mesmo, né? Mas é o tempo que a gente tem, porque depois vai entrar outra matéria na área de teologia sistemática, que o pastor Carlos já me escalou, e aí outra turma, ou vocês continuam, assim por diante. Então, Deus colocou no meu coração e eu fui mandando chamado para várias pessoas, porque, sobretudo, tem duas coisas importantes. Tem o conteúdo, mas tem também a metodologia, né? Quando a gente estuda teologia no seminário e quando a gente estuda a análise de um livro, a gente está estudando o conteúdo dele, mas, por outro lado, também a metodologia. Então, o método que eu estou usando para estudar um livro, eu vou aplicar em outro livro, embora Apocalipse seja o único livro profético do Novo Testamento. Tá? Então, essas duas coisas que vocês vão perceber que em todo tempo vai estar acompanhando as nossas aulas. Tem o conteúdo e tem a metodologia. Aplicando isso para a gastronomia, para a culinária, eu não apenas vou te dar um pedaço do bolo, mas eu também vou te dar a receita e te dar algumas dicas de como fazer. Tá? Aquela questão de não o peixe, mas ensinando a pescar. Tá certo? Nós vamos orar. Quero que você una a sua fé comigo, a sua esperança, e vamos orar por algumas pessoas que possam estar ligados à sua família, à sua igreja, com casos de Covid. Como acontece com vocês, eu tenho visto Deus curando algumas pessoas estão partindo. No semestre passado, um tio meu de 68 anos, cuja esposa é irmã da mamãe, ele morreu em São Paulo, e tem colegas pastores que pegaram Covid, graças a Deus foram curados. Tem pessoas que nós oramos aqui e que faleceram. Então, vamos continuar orando, né? Quando a pessoa pergunta assim, você está bem? Eu falo, está bem hoje significa estar bem, significa estar sem Covid, né? E às vezes não correndo o risco de perder o emprego ou da sua empresa fechar, ou assim por diante. Tá? Eu queria que você unisse a sua fé, a sua esperança comigo nessa oração inicial. Vamos orar? Bendito Pai Celestial, antes de tudo nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua misericórdia e a tua graça salvadora nos alcançaram. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós oramos por essas pessoas que estão ligadas a nós, por laços familiares, laços de amizade, irmãos e irmãs em Cristo, que estão com o novo coronavírus. Alguns estão sem sintomas, outros estão saindo, outros estão na UTI. Que o Senhor tenha muita misericórdia. Estenda as tuas mãos de poder e cura, Senhor. Senhor, seja misericordioso e faça cessar essa pandemia em Goiânia, no Brasil e no mundo. Tenha misericórdia.
Muito obrigado, porque é um privilégio estarmos aqui essa noite com saúde para podermos estudar essa matéria e por tudo que o Senhor vai nos ensinar por meio dela. O Senhor sabe o que tem no meu coração, que é o desejo de ver o teu nome exaltado, a tua palavra exaltada e esses irmãos e irmãs edificadas. Queremos aprender, precisamos de crescer. Renova a nossa disposição física, mental, espiritual e emocional, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, eu vou fechar aqui o meu WhatsApp. Tá. Como acontecer se cair a sua conexão? É só você entrar, voltando, é só você entrar, que toda vez que você entra eu te vejo, tá bom? Não precisa, eu fechei meu WhatsApp por causa do barulho lá, que toda vez que recebo eu fico, você não ouve, mas eu ouço aqui, tá? Então, se porventura cair a sua conexão, entra novamente, tá ok? Então, nós vamos ter, em média, 50 minutos de aula, depois vou dar um intervalo de 15, a gente retorna e fecha. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar nos slides, que eu vou acompanhar bem de perto. Dá licença de repetir mais uma vez. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu tenho que anotar essa frase. Calma que você vai receber tudo em PDF, tá ok? Então, vamos começar a nossa festa aqui, ok? Estão vendo? Eu vou fechar aqui. Você vai ver só o slide agora, tá ok? Estão vendo? Tudo bem? Não posso acreditar que caiu. Está vendo? Alguém fala sim. Preciso que alguém abra o microfone e fale, estou vendo. Estou vendo. Amém. Tá bom. Então vamos... Estou vendo. Ok, pode fechar o seu microfone então. Tá? Todos com o microfone fechado agora. Eu vou seguir basicamente o que eu coloquei na propaganda. Tá? Então, a aula de hoje é por que estudar profecias bíblicas. Espero que dê tempo. Não assusta não, mas eu tenho 89 slides para te mostrar. E a aula da semana que vem é como interpretar profecias bíblicas. Então, eu sei que tem muito conteúdo para hoje. Vamos começar. Tudo bem. Normalmente, o estudo de escatologia é marcado por duas coisas. Normalmente, ao longo dos anos, o que eu vejo. Ou é muita polêmica, né? Eu sou pré-tribulacionista. Eu sou pós. O fulano é pré-milenista. O outro não acredita que o milênio seja literal. A igreja vai passar pela grande tribulação. Não vai passar. Normalmente é marcado por polêmica e normalmente também é marcado por termos mais teológicos, mais complicados. Não me sinto melhor que os outros, mas essa frase é muito interessante que eu peguei aqui no livro que eu vou divulgar para vocês, o Guia Fácil para Entender as Profecias Bíblicas. Esse Bob Jones é atribuído a ele, mas muita gente poderia ter dito essa frase, né? A simplicidade é o traje mais típico da verdade. Quer um exemplo bom para isso? Jesus. Não é? Ele diz que a verdade está diante de Pilatos. A simplicidade é o traje mais típico da verdade. E esse Ralph Emerson, que é um pensador, escritor americano, diz: é uma prova de alta cultura dizer as coisas mais profundas do modo mais simples. Não é? Como o professor de criança ensina doutrinas bíblicas para as crianças. Não, pastor, não ensina doutrina bíblica para criança, não. Ensina. Quem conhece o livro Sem Palavras, você está ensinando. Quando você diz para elas sobre o pecado, quando você fala para elas sobre Jesus, quando você fala para elas sobre o céu,
né? Quando você fala para ela sobre condenação eterna, você está ensinando doutrina bíblica. Então, você pode dizer coisas profundas, né, de uma maneira bastante simples, que não significa que você vai ser repetitivo ou vai chover no molhado. Tá? Então, vocês já sabem o caminho pelo qual a gente vai entrar. Vamos usar termos teológicos? Vamos. Vamos usar palavras originais de grego e hebraico? Vamos, porque nós não estamos numa escola dominical, nós estamos num curso teológico. Mas o caminho não é esse, né? O caminho é a verdade e é procurar nos aprofundar. O que é a escatologia? Como vocês sabem, é formado por um adjetivo eschatos, que significa último, e um substantivo logos, que é estudo ou tratado. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, dos acontecimentos futuros. Escatologia é o estudo das profecias bíblicas. E o que é profecia? Profecia é o que Deus revela sobre o futuro. Parece uma coisa tão lógica, né? Aquele sentido assim, todo mundo sabe disso. Profecia é o que Deus revela sobre o futuro. Tem uma frase sobre revelação que eu vou colocar para vocês daqui um pouquinho. A profecia é única porque ela revela os planos de Deus. Tem vários motivos pelos quais nós podemos estudar e precisamos de estudar as profecias bíblicas. Logo vocês vão ver que eu logo sinto saudade da sala de aula e eu já voltei, né? Um dos livros que eu vou mostrar para vocês, não precisa anotar nem fazer print, que é esse Guia Fácil para Entender as Profecias da Bíblia. O pessoal Opa, deu branco. Thomas Nelson Brasil tem uma série desses livros Guia Fácil. E eu não conhecia esse Damon Duke. E faz pouco tempo que eu entrei na internet e peguei ele dando estudo. Ele deve ter mais ou menos uns 70 anos, ou um pouco mais do que isso. E não é muito conhecido no Brasil. Mas é muito bom o que ele trabalha sobre profecias. E eu queria só mencionar para vocês, pode ser até que depois eu coloco no slide e mando para vocês rapidamente. E eu fiz esse estudo anos antes de conhecer esse livro aqui, que ele faz a mesma pergunta que eu estou fazendo: por que estudar as profecias? Ele diz, primeiro, porque os profetas da Bíblia receberam suas mensagens de Deus. Então, o que eles estão dizendo é o que Deus está dizendo. Segundo, a precisão das profecias bíblicas provam a inspiração divina das Escrituras. Esse é um ponto que eu vou tocar com vocês na semana que vem. Porque nós temos que optar por uma interpretação literal das profecias, a não ser quando o sentido simbólico esteja muito claro. Não é verdade? Muito claro. Mesmo quando aplicado a Deus. Nós sabemos que, eu vou mostrar isso para vocês, nós sabemos que literalmente Jesus não é um cordeiro. Ele não é um animal, um cordeiro. A gente sabe disso. Nós sabemos que ele não é um leão, literalmente um leão. Não é? A gente vai trabalhar sobre isso. Terceiro, as profecias bíblicas nos ensinam muitas coisas sobre Deus, sobre a humanidade, sobre a fé. As profecias bíblicas nos dão segurança e esperança em tempos difíceis ou incertos. Por exemplo, agora, nossa, será que essa pandemia é sinal de que o mundo está acabando? Eu nunca pensei nisso. Naquela propaganda, no chamado eu falei, porque uma igreja, um colega convidou, foi só um tema para atrair, né, público.
pediram para eu falar se essa pandemia era um juízo de Deus. Fiz alguns comentários e disse, se é um juízo de Deus, eu não sei. Eu sei que ele é um aviso de Deus, como Deus pode mexer com o mundo em pouco tempo. As profecias bíblicas promovem evangelismo, promovem incentivo a orar. Já imaginaram como elas sustentam a perseverança durante as orações? Desculpa, as provações? As profecias bíblicas nos fazem prestar atenção nas coisas que ainda vão se cumprir, aumenta a nossa capacidade e disposição para ajudar os outros, né? Então, uma vez que grande parte delas se cumpriram literalmente, então nós podemos e devemos esperar que o restante vai se cumprir literalmente. Então, se nós não estudarmos, isso eu vou comentar lá na frente, as profecias bíblicas, nós vamos permanecer incapazes de compreender toda a Bíblia. É só um parêntese que eu estou abrindo para recomendar um dos livros que eu vou recomendar para vocês daqui a pouco. Vou voltar agora para os nossos slides, ok? Muito bem. Deixa eu colocar um ponto aqui, porque eu gosto de corrigir essas coisas quando lembro na hora. Posso fechar? Então, foi aqui que nós estávamos trabalhando, certo? Vocês estão vendo aí? A profecia é única porque revela os planos de Deus. Uma vez eu estava participando de uma conferência junto com o pastor Paulo Romero e achei interessante essa trilogia dele aí, né? Essas 3 afirmações. Ele diz que o princípio dele é o seguinte: primeiro, Deus criou todas as coisas. Segundo, ele criou todas as coisas com um propósito. E terceiro, esse propósito está na Bíblia. Gostei disso, né? O Paulo Romero hoje, ele está na Universidade Mackenzie. Você fala assim, pastor, é aquele que é autor do livro? É aquele que é autor do livro Super Crentes, que ficou conhecido principalmente na década de 90, né? Os super crentes. Então, olha que coisa interessante. Deus criou todas as coisas com um propósito, e esse propósito está na Bíblia. Quais são os assuntos que a escatologia estuda? A escatologia é dividida em 2 partes, chamada geral ou cósmica, daqui a pouco eu vou te dar os pontos, e a escatologia pessoal ou individual. Vocês estão me assistindo aí, né, gente? Alguém fala assim de novo? Sim, né? Estão vendo os slides? Sim. Ok, é porque só que ele parou, ele deu uma mensagem aqui, então tá bom, desculpa. Então, o que trata a escatologia geral? Pastor, tá travado o seu slide. O senhor não colocou ele para aumentar na tela, está aparecendo 2 na lateral. Obrigado. Por isso que eu... Só um minutinho. Saiu. Saiu, mas era para sair mesmo. Deixa eu voltar aqui, porque eu percebi. Vocês estavam vendo esses que eu estava mostrando? Estava vendo os 2, né? O Deus, ok. né? Tá ok. São 2. Acho que agora padronizou. Esse aqui vocês viram, né? Esse também viram? Não está apresentando, não. Não está apresentando nada? Não. Agora não. Opa, é bom vocês falarem, gente. Pode dar o grito aí, viu? Não costuma ser... Estamos na sala de aula. Ok. Agora sim. Ok. Então, vamos dar um grito aí. Só que nós estamos vendo na sequência, tá, pastor? Não tá, nós estamos vendo o slide único, não. Nós estamos seguindo a sua sequência aí. Estamos vendo 3 slides. E agora? O que vocês estão vendo? Agora sim. Agora sim. De apresentação. Ok. Isso. Agora obrigado. sim. É isso que eu quero. Muito bem. Muito obrigado. Às vezes dá problema. Máquina é máquina. Embora eu faça isso várias vezes, mas durante muitos meses. Tá. Então, vocês estão no Deus criou todas as coisas, certo? Certo. Deus criou todas as coisas com propósito, isso aqui já passei. Então, eu estava aqui, escatologia geral ou cósmica, escatologia pessoal ou individual. Tá. Não estou dizendo que são os únicos, mas são os principais assuntos. O arrebatamento, a grande tribulação, a segunda vinda, o milênio, o juízo final,
o novo céu e a nova terra. De modo geral, essa é a escatologia geral. A outra, chamada escatologia pessoal ou individual, como o próprio nome indica, vai trabalhar o quê? Vai falar sobre a morte, vai falar sobre a ressurreição dos mortos, vai falar sobre os julgamentos de Deus, vai falar sobre o céu, vai falar sobre o inferno, vai falar sobre o estado eterno. Então, eu já sei o que vocês devem estar pensando. Imagine 10 aulas para falar sobre isso e ainda tem uma nada de Apocalipse. Eu sei que a gente colocou muita comida no prato. Mas vamos lá. Próximo. Existem duas tendências extremas no estudo de escatologia. Quem trabalha isso de forma assim resumida, eu aprendi com ele, foi o professor Dr. Milan Erickson na sua teologia sistemática. A escatomania por um lado e a escatofobia por outro lado. O que significa isso? Como o próprio nome indica, a escatomania é a mania de escatologia. Lá no livro dele, na teologia sistemática, ele conta que um pastor pregou durante 20 anos só no livro do Apocalipse na igreja dele. Não iria brigar, não iria falar mal, mas eu não iria ficar nessa igreja. Não. Né? Pensa numa coisa que você gosta de comer. Você gosta muito de churrasco? Você gosta muito de lasanha? Você gosta muito de pizza? Sei lá o que você gosta muito. Agora imagine comer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Enjoa, né? Então, pessoas que têm mania de escatologia não pode ver nada acontecendo. E você viu hoje lá, explodiu aquele negócio lá em Beirute, capital do Líbano. Não pode acontecer nada. Gente, eu fiquei assim impressionado quando Donald Trump assinou lá e concordou de mudar a capital de Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém. Aí algumas pessoas mandaram mensagem para mim no WhatsApp: pastor, você acha que isso aqui? Eu falei: gente, aonde que isso aqui vai se encaixar com qualquer profecia? Eu tenho muita coisa para aprender, mas tá vendo? Passou o tempo, eu vou falar sobre isso depois. Ninguém mais fala mais nada sobre isso. Então, é um extremo. Né? Mania de escatologia. Qualquer coisa está sempre olhando para Israel, assinou algum tratado, alguma coisa assim. É um extremo. Por outro lado, tem a escatofobia. Phobos é a palavra grega para medo. É gente que acha que o livro de Apocalipse tinha que ser grampeado, né? Lacrado assim. Não podia nem mexer nele. Eu pensava que eu não iria ouvir isso. Vocês não acreditam. Mas, recentemente, conheci uma pessoa letrada, formada em direito, já aposentada, mas não velha, que falou para mim, e não tem nada a ver com a matéria, tanto que eu nem mandei propaganda para ela. Ela falou: pastor, tá aí um assunto que eu não gosto. Ela é crente, ela é crente. Tá bom, respeitei. Então, ela tem escatofobia, ela tem medo, né, de estudar. São dois extremos, e como acontece com todo extremo, precisa ser evitado. Tá bom? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, né, aos seus servos, os profetas. Tá. Deixa eu dar um tempo de novo e voltar para a sala de aula. Primeiro, já vai a questão de metodologia e hermenêutica também. O que esse versículo não está dizendo? Esse versículo de Amós 3:7 não está dizendo que Deus não faz nada sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Sabe por que esse texto não está dizendo isso? Quem é que estava como ser humano em Gênesis 1:1, quando Deus criou os céus e a terra? Pergunta difícil, né?
Eu falei sobre ser humano. Resposta: ninguém. Ninguém. Então, esse texto não está dizendo que as ações de Deus são ou estão totalmente vinculadas a ele primeiro revela o segredo aos homens, porque tem a palavra primeiro aqui, né, o adjetivo, e depois ele mostra o que vai acontecer. O contexto de Amós não é esse. Eu me lembro que essa foi uma matéria que eu tive o privilégio de fazer com a dona Beth Bacon, minha professora de hebraico no Antigo Testamento. Né? Amós é um profeta que prediz, 30 anos antes de acontecer, a invasão de Israel pela Síria. Então, ele está mostrando aqui, através desse versículo, que é próprio de Deus avisar o seu povo. Eu estou só introduzindo o assunto, que eu vou mostrar vários textos agora. É o ponto mais alto dessa primeira parte, dessa primeira aula de hoje. Tá? Mostrar essa tônica da escatologia. E eu comecei com Amós 3:7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, por isso que eu estou dando ênfase que o que o texto não está dizendo, fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu espero que você acredite no que eu vou falar. Isso aconteceu há muitos anos. Não foi comigo, e nem numa igreja que eu pastoreava. Mas uma pessoa, membro de uma igreja, poderia ser por aqui, mas era em São Paulo. E o pastor dele, às vezes, falava assim: irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração, Deus tem falado muito ao meu coração, tal. E ele diz que chegou para o pastor dele e falou assim, que orou para que todas as vezes que Deus falasse alguma coisa com o pastor, falasse com ele também. Muita pretensão, muita ousadia. Na hora eu perguntei assim, por quê? Não falei nada, não ia me desgastar com ele. Por quê? Por quê? E por que eu estou falando isso? Para a gente ir para uma outra parte do versículo. Porque o versículo diz assim, sem primeiro revelar o seu segredo, o segredo dele, aos seus servos, os profetas. Esse homem que eu mencionei, que eu não conhecia, esse Damon Duke, pergunta assim, quem são os profetas? Você sabe que nós temos que fazer diferença entre os profetas e aqueles que têm dom de profecia. É diferente? É muito diferente. Porque os profetas que Paulo fala em Efésios 2:20, que a igreja foi edificada em cima do fundamento dos apóstolos e profetas, e Efésios 4:11, os chamados dons ministeriais, né? Ele escolheu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, esses profetas são aqueles que Jesus falou em Mateus, capítulo 11, versículo 13, que duraram até João. Tá bom? Então, o pastor José, não, eu não falei nada. Eu só estou lendo para você, vou até conferir aqui se o versículo, não gosto de mencionar. Mateus, ele cita isso em Lucas também. Mas vamos escolher uma versão, um texto só. Tá certinho. Mateus capítulo 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Eu não preciso gastar tempo, porque isso é assunto de novo convertido. João Batista sempre soube quem ele era. Você é o Cristo? Não. Eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Ele é maior do que eu. Eu sou só o precursor. Eu sou só uma voz clamando no deserto. Então, Mateus, capítulo 11, versículo 13, está muito claro que os profetas profetizaram até João. Por isso que eu falei que você tem que fazer diferença entre o profeta e aquele que tem dom de profecia. Eu não tenho nenhuma dificuldade
Eu aceito a atualidade de todos os dons espirituais. Nenhum deles, para mim, cessou. É o que eu ensino aí, ensino em todo lugar. O que eu estou dizendo, profeta, no sentido de que alguma coisa que ele fale, alguma coisa que ele escreva, nós tenhamos que colocar aqui na nossa Bíblia depois do Apocalipse. Por quê? Porque tem o mesmo peso. Não, não tem o mesmo peso. Eu não vou gastar tempo da nossa aula, para falar. Aí quando o pessoal fala que são os profetas do óbvio, né? Aí quando chegou a pandemia, teve aquele irmão lá na África que o Senhor revelou para ele que viria, papapá. Gente, Lucas, sabe o que são os profetas do óbvio? Lucas capítulo 21, versículo 11. Jesus fala sobre pestes, fala sobre guerras, fala sobre fome, fala sobre terremotos. Então, a palavra peste lá, no grego, aparece 2 vezes no Novo Testamento, só. Lá em Lucas 21, 11, e outra vez no livro de Atos, quando um homem chama Paulo de peste. Fala assim, essa peste é mesmo. E significa alguma doença que vem e que mata as pessoas. Então, está profetizado. Alguém falou, isso eu achei interessante, não profetizou, falou o seguinte, que todo mundo fala sobre isso, né? Crente, não crente, até ateu fala sobre isso. Quando chegou a pandemia, você estudou a história das epidemias, das pandemias. Aí vem da peste bubônica, alguém descobriu um texto lá que Lutero fala na época dele. Alguém mandou um jornal antigo sobre a chamada gripe espanhola. Um jornalzinho assim, bem velho, uma foto. E naquela época as pessoas já falavam a mesma coisa. Usem máscara, lavem as mãos e evitem aglomerações. Naquela época lá da gripe espanhola. Agora alguém comentou uma coisa interessante, que de uns anos para cá, o espaço entre uma epidemia e entre uma pandemia e outra tem diminuído. Isso é verdade. Não precisa ser profeta. Isso é verdade. Do vírus do Ebola, tão simples. AIDS, a gripe H1N1, agora tem novo coronavírus. Então, estou só colocando esse ponto. Então, vamos voltar para a estrada principal para a gente ir para o próximo slide. Eu estou comentando com vocês Amós, capítulo 3, versículo 7. Então, em escatologia, a nossa base é a Bíblia. Então, vamos ficar nela. O Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo ao seu servo, os profetas. Tudo bem. Tudo bem. Eu sei que no dom de profecia, Deus vai trabalhar coisas específicas sobre uma pessoa, sobre um casal, sobre uma família, sobre uma igreja. Tudo bem. Específica para isso. Quando alguém fala assim, Deus mostrou para o fulano alguma coisa de dimensão mundial, eu fico assim, por que será que falou só para ele? Será que eu estou conseguindo ser claro para vocês? Porque a última profecia de Deus para o mundo, o livro do Apocalipse, é um livro que circula no mundo todo, em vários idiomas. Então, se Deus dá uma mensagem para mim, de uma coisa que vai acontecer no mundo, então o mundo tem que ficar sabendo. Não só a população de Goiânia, nem só do estado de Goiás, nem só do Brasil. Tá? Então, esse é o meu pensamento. Eu espero que você tenha entendido o que eu disse e também o que eu não disse. Vou resumir. Precisamos fazer diferença entre profetas e aquele que tem dom de profecia. Segundo, Mateus 11, 3, Jesus diz,
os profetas e a lei vigoraram até João. E depois eles passaram o bastão para mim. Romanos capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: o fim da lei é Cristo. Eu sei que a palavra fim lá, a palavra grega teleios, significa finalidade. Escuta, você está fazendo isso com qual fim? Com qual propósito? O propósito da lei era nos levar até Cristo. Tá certo? Era nos levar até Cristo. Então, o que Deus tem para nos revelar dos seus planos futuros está na Escritura. Tá ok? É isso que eu disse para vocês. E quando ele fala para Amós, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, ele está mostrando que ele está revelando. Se as pessoas vão desprezar o que o profeta está falando, é outra história. Aí é aquela palavra que o Senhor Deus disse para Ezequiel: eu vou enviar você a um povo de dura cerviz, para um meio de escorpiões, mas quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles vão de saber que esteve no meio deles um profeta. Quando as coisas começarem a acontecer, vão olhar um para o outro e dizer: Ezequiel falou que isso ia acontecer e a gente fez pouco caso, né? Desprezou, desdenhou e assim por diante. Ok? Deixa eu deixar você descansar um pouquinho da minha voz. Querem fazer alguma pergunta ou comentário sobre o que eu falei até aqui? Você pode discordar de mim também, não tem problema. Ou se você não entendeu o que eu falei também, não há nenhum problema. Tudo bem? Concordam com tudo? Discordam de tudo? Vou voltar para o slide. Ok? Vamos lá. Então, agora eu vou para o lugar certo. Isso. Outra vez eu errei. Então, está aí o texto. Ok? Falamos sobre ele. Próximo. Vamos lembrar também que profecia é um gênero literário da Bíblia, é um estilo literário. Como assim, pastor? Você tem livro histórico, você tem livro poético, você tem evangelhos, você tem cartas, você tem profecia. Por isso que a aula da próxima semana será como interpretar a profecia. Tá? E o que é profecia bíblica? Esse ponto aqui. Então, vejam bem, a palavra profecia também é formada por duas palavras gregas. Pela preposição pró, está vendo aí os alunos que fizeram noções do grego bíblico? Ao uso da preposição pró é antes. Tá? Existe um pró que é a favor, não é essa aqui. E o verbo femi, que quer dizer, que significa dizer. Então, profecia é o quê? Profecia é fala inspirada. Profecia é fala inspirada. Literalmente é isso. Tá? É fala inspirada. Agora, deixa eu ir para o slide e depois eu vou voltar sobre isso daí. Aqui, o que eu fiz um tempo atrás? Eu peguei uma Bíblia que não é uma Bíblia de estudo, que não tem aqueles quadros, aquelas tabelas, aqueles notas de rodapé, é só o texto bíblico puro. E fiz essa contagem bem simples lá. Então, nessa Bíblia que eu peguei, o Antigo Testamento tem 921 páginas. Destas, 243 são profecias, ou seja, eu contei de Isaías a Malaquias. Tá? Por exemplo, quando Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra,
Olha, eu dando ênfase aqui, ó. Levantará, o verbo está no futuro. Então, eu sei é presente. O meu Redentor vive é presente. E por fim se levantará. Ele está olhando lá para frente. Não é que ele está profetizando, Jó. Mas eu estou falando para vocês o caráter de uma profecia. Que é o quê? Que é dizer hoje o que vai acontecer amanhã. Ok? Daniel 8:26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Deus está falando para ele. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito o quê? Distantes. Estão vendo aí? Ele teve uma visão da tarde, ele teve uma visão de manhã. Deus está falando para ele, preserva isso, guarda, porque se refere a dias ainda muito distantes. Mas eu te mostrei hoje o que ainda vai demorar para acontecer. Isaías 44:6. Isso é bom que quando está em sala de aula, você pede para os alunos ler para trocar a voz. Aqui não tem muito jeito, não dá certo. Eu já tentei, não dá certo. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde que aparece de novo na Bíblia essa ideia de que eu sou o primeiro e eu sou o último? Eu sou o alfa e eu sou o ômega. É lá mesmo onde você está pensando, no Apocalipse. Mas já aqui em Isaías 44:6, Deus se apresenta assim. O primeiro e o último. Olha esse texto que aparece aqui. Ele pergunta assim, quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Aí ele diz assim, que o declare e o exponha perante mim. É como se ele estivesse falando assim, traga essa pessoa para mim, ou esse ser para mim. E a segunda coisa que Deus fala é que esse anuncia as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Então, ele está perguntando assim, quem há como eu? Resposta, ninguém. Traga essa pessoa. Estão vendo? Isaías 44:7. Olha outro texto. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. 2 pontos. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Não está errado, não, é assim mesmo. E não há outro semelhante a mim. Ponto e vírgula, o texto continua. Semelhante a mim como? Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, 2 pontos. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9-10. Esse texto estava na sua Bíblia ou entrou hoje? Que coisa, hein? Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Tem mais. Agora, olhando para palavras proféticas de Jesus. Não são profecias, porque só no capítulo 24 de Mateus nós temos mais de 40 versículos, não é isso? É só a ideia de profecia bíblica que eu estou passando para vocês. João 13:19, Jesus diz assim para os seus discípulos, desde já vos digo, antes que aconteça. Para quê? Para que quando acontecer, creais que eu sou. O versículo termina aí. Eu sou o quê? Vocês se lembram lá em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14? Quando Deus chama Moisés, fala assim, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi
por isso eu desci, vem, eu vou te enviar. E aí, Moisés fala, tudo bem. Quando eles perguntarem qual é o teu nome, o que eu respondo para eles? Você diga para ele que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que ele é Deus. Olha o que ele diz. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Então, voltando de novo para a sala de aula. A profecia bíblica, colocando no plural, as profecias bíblicas são uma forma não apenas de Deus revelar os seus planos, mas de revelar a sua pessoa. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando a gente entrar no Apocalipse. Tá? Que eu coloquei lá, você precisa de 2 chaves e uma porta para entender o Apocalipse. Você vai perceber que esse é uma tônica, uma forma de Deus agir. Primeiro ele revela a sua pessoa, depois ele revela os seus propósitos. Isso é importante, isso é chave para a gente entender. Vou voltar novamente lá para o slide. Tem mais um, João 13:19, né? Então agora eu vou para João 14:29. Jesus diz assim: disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Então, ele está sendo simplesmente como Pai, como Deus. Então, ele fala hoje o que vai acontecer amanhã. Por quê? Vou colocar a partir de agora para vocês e daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Então, a primeira frase que aparece aí é essa, né? É próprio de Deus falar hoje o que vai acontecer amanhã. Deus é Deus de promessas que se cumprem. Essa frase do teólogo suíço H.E. Alexander, eu gosto muito dela, já tem uns 30 anos. Ele foi meu professor de seminário que nos ensinou. O Apocalipse é a história escrita antecipadamente. Aí você vai dizer, ué, pastor, então já está tudo pronto. Eu te respondo, sim, há muitos anos. O Apocalipse é a história escrita antecipadamente. Vamos lá. É próprio de Deus falar hoje o que vai acontecer amanhã. Por quê? Para mostrar principalmente 3 coisas. Primeiro, que ele é onisciente. Ele sabe tudo. Segundo, ele é onipotente. Ele pode tudo. E soberano, ele realiza tudo. Precisa de um complemento ali. Sem interferência, sem neutralização e sem consultar, vamos dizer assim, as suas criaturas antes. Deixa eu colocar para vocês a seguinte ilustração. E com isso a gente caminha no nosso primeiro intervalo aqui. Então fique com isso para mostrar que ele é onisciente, ele sabe tudo, ele pode tudo, ele é soberano. Estou voltando para a sala de aula. Digamos que você vai ao supermercado e você tem uma lista de compras. E vai colocando as compras no carrinho. De repente você para e pensa assim, será que o meu dinheiro dá para pagar o que está nesse carrinho aqui? Aí você para e faz um cálculo. Se você chega à conclusão que não, então você tem que mudar alguma coisa.
diminui alguma coisa, que você ia comprar 2, compra 1, ia comprar 6, compra 3, e assim por diante. Uma ilustração do dia a dia que todo mundo vive, seja solteiro, seja casado. Você tem que mudar. Então, 2 perguntas. Por que nós mudamos os nossos planos? Não, 2 perguntas não, uma pergunta com 2 respostas. Por 2 motivos. Primeiro, porque falta-nos conhecimento para antecipar tudo. O famoso e se? E se lá estiver chovendo? E se atrasar? Nós não temos conhecimento para antecipar tudo. Segundo, nós mudamos os nossos planos por falta de poder para realizar o que nós planejamos. Então, eu tenho uma lista de compra, mas eu tenho poder, no caso aqui seria poder aquisitivo, dinheiro para comprar o que está naquela lista? Pensar sobre isso. Agora, é simples a aplicação que eu vou fazer. Número 1. Falta conhecimento em Deus para prever alguma coisa sobre o futuro? Quem quer arriscar uma resposta? Falta conhecimento em Deus para prever alguma coisa sobre o futuro? O que você acha, Ana Paula? O que você acha, Daiane? O que você acha, Walter Alex? Qual que é a resposta difícil? Hein, Alfredo? Não, não falta. Segunda pergunta mais difícil ainda. Falta poder em Deus para executar o que ele planejou? Resposta, não. Então ele não precisa mudar os seus planos. Lá em Hebreus capítulo 11, quando fala sobre Abraão, fala de uma cidade, é uma palavra profética, e ele diz assim, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, ali as palavras gregas foram bem traduzidas, porque ele planejou e ele vai construir. Ele é o arquiteto e ele é o construtor. Então, eu estou falando em construção, né? Eu estou trabalhando com vocês aonde agora? Em que altura nós estamos? Nós estamos na fundação dessa casa ou desse edifício que nós vamos levantar. Mesmo que ele não fique tão alto, mas o que levantar vai ficar em pé. Chamado escatologia. Profecias bíblicas. Mas eu não terminei. Eu não terminei. Até agora eu trabalhei só nas definições e mostrei para vocês alguns textos do Antigo Testamento e nas palavras de Jesus, eu não mostrei profecias de Jesus, eu mostrei o princípio. Qual é o princípio que eu estou falando? Que é próprio de Deus dizer hoje aquilo que vai acontecer amanhã. Por que que isso acontece? Nisso ele mostra que ele é onisciente, ele sabe tudo. Segundo, que ele é onipotente, ele pode tudo. E ele é soberano. Você me pergunta assim, pastor, qual a diferença entre onipotência de Deus e soberania? É fácil de explicar. Omni significa que ele é todo poderoso. E a soberania significa que ele faz as coisas sem consultar alguém, sem interferência, sem neutralização. Vamos voltar para o supermercado? Vamos voltar para o supermercado. Você chega lá, e você não precisa chegar para uma pessoa, para o estranho, para o gerente, para a moça do caixa e dizer assim, olha, eu vou comprar isso aqui, o que você acha? Não. Ela vai olhar para você e falar, eu nem te conheço. Então, soberania de Deus precisa ser melhor entendido. É aquele que reina sem consultar as suas criaturas. Quer outra ilustração? Quando você pega a chave do seu carro, que você comprou com o seu trabalho, você paga o IPVA, você paga o seguro, você põe o combustível, quando dá defeito, você paga a oficina. E aí você vai consultar uma pessoa se você pode ir a determinado lugar, sendo que o carro é seu? Não é? Sabe onde é que está isso? Isso está em Mateus capítulo 20, na parábola dos trabalhadores na vinha.
Não é só lá que está. Aqueles que recebem um denário por dia, trabalham das 8 às 6, ou trabalham do meio-dia às 6, ou chegam às 5 e trabalham até às 6, trabalham 1 hora, os outros vão chiar, gritar, falar, Senhor, e o Senhor pergunta assim, porventura eu não posso fazer aquilo que eu quero do que é meu? Qual que é a resposta? Pode. Tá bom? Então, quando Deus criou o homem, ele não fez um rascunho e consultou alguém e disse, o que você acha? Dá uma olhada aí, faz uma avaliação, dá sua opinião. Quando Deus disse o que vai acontecer, ele não fez isso. Tem uma outra parte importante, tá? Agora são 20 horas e 55 minutos, nós vamos ficar fiéis nisso daí, tá bom, gente? Vamos ficar fiéis nisso daí. Algumas pessoas, eu vou fechar, tá? Algumas pessoas pedem para não fechar. Eu vou fechar porque aí eu coloco ele para editar aqui o meu vídeo. É melhor assim, dividir em 2 partes, tá? Fique de olho lá no WhatsApp, que eu vou colocar o link, embora vai ser o mesmo link para voltar, tá bom? Então, significa que 9h10 nós vamos estar de volta, tá bom? Combinados? Tá bom? Então, Deus abençoe vocês até 9h10. Fica de olho lá no grupo do WhatsApp de Escatologia. Deus nos abençoe. Até daqui a pouco. É só para uma aguinha e tomar um fôlego.